Existe um fenômeno na economia que ele é pouco falado, mas ele vai ditar quem que vai conseguir crescer financeiramente e quem vai ficar estagnado. Alguns cientistas de Harvard e também do MIT, eles descobriram que um dos maiores obstáculos para a vida financeira saudável de uma pessoa, por incrível que pareça, não é a falta de um salário grande, mas o que eles chamam de imposto de largura de banda larga, que eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil, simplesmente como um conceito de escassez cognitiva, tá? E um exemplo para ficar até mais fácil da gente entender é de um carro. Então vamos, por exemplo, pegar esse belo Corolla Cross, que é um carro que eu gosto bastante, e imagina que você tem esse carro, ele está na sua garagem, você liga ele e começa a acelerar. Você começa a acelerar, mas o carro ele ainda está parado, ele está desgastando o motor, ele está consumindo combustível e não está te levando para lugar nenhum. E quando a gente traduz isso para a tua realidade financeira, por exemplo, é quando, por exemplo, você passa o dia estressado, preocupado com as contas, ou com medo, por exemplo, de perder o seu emprego, ou fica estressado, então seu cérebro está consumindo uma quantidade bizarra de energia apenas lidando com esse medo, com essas coisas. E é a sua capacidade cognitiva de conseguir pensar estrategicamente, de criar novos negócios, de às vezes conseguir até pensar em uma promoção ou se desenvolver, não, desaparece, ela não consegue porque a sua mente cria esse hiperfoco nas urgências de curtíssimo prazo, no seu boleto, sei lá, que vence amanhã, nas contas que você tem que pagar, e você fica completamente cego no longo prazo. Então a gente vai nesse vídeo entender como que funciona parte da psicologia e dos comportamentos financeiros que podem estragar a sua vida financeira e também entender os comportamentos que podem salvar e melhorar e muito ela. Você provavelmente sabe que o ser humano ele tem medo de perder, mas a psicologia econômica vai nos apresentar um conceito muito interessante que é esse aqui, que é o efeito da posse. Ela é basicamente um atalho mental que faz com que a gente atribua um valor excessivamente maior às coisas simplesmente porque elas são nossas. E eu vou explicar melhor como isso funciona, mas é justamente por isso que boa parte da classe média se apega tanto a passivos, achando que são ativos. Só lembrando a diferença, né, que os passivos eles tiram dinheiro de você e os ativos eles trazem dinheiro para você. Então a pessoa ela vai tentar vender um carro ou um imóvel antigo e ela vai acabar recusando boas propostas porque ela acha que no fundo do coração dela, o que ela tem vale muito mais do que a realidade. Ela prefere ficar sem o dinheiro ali da hora e perder boas oportunidades, sendo que ela poderia, por exemplo, pegar esse dinheiro e comprar um carro melhor, ou investir, ou fazer algo mais importante. Lógico que vai de contexto para contexto, mas isso em muitos casos acaba sendo prejudicial. E ela vai decidir continuar ali com o patrimônio do que aceitar receber um valor que às vezes é um pouco abaixo do mercado, mas que ela poderia sim ganhar um dinheiro. Eu gosto muito do exemplo do Trato Feito, que é um programa muito conhecido. Então vamos supor que o cara chegue lá com um colar da Segunda Guerra Mundial que era do avô dele. E ele fala, esse colar aqui vale 100 mil reais. E aí o Rick, ou o pessoal do programa, chama lá o especialista, faz toda uma análise e fala, ó, na verdade esse colar vale 10 mil. E o cara fica super incomodado, ele fala, olha, quer saber? Eu vou ficar com o colar mesmo, que se lasque. Sendo que às vezes o cara pode estar em dívida, pode estar precisando do dinheiro para pagar a escola da filha. Ele decide ficar, obviamente, a gente não vai julgar a decisão dele. Ele às vezes pode até preferir ficar com aquilo pelo valor emocional, mas que sim, ele poderia ganhar um valor. Lógico que o programa às vezes também mostra que o pessoal acaba desvalorizando demais os produtos. Mas o ponto principal é que isso acontece demais. Às vezes você tem um carro bem cuidado e você acha que a tabela FIP dele vale muito mais, porque você cuidou muito bem dele, porque ele já fez várias revisões e não tem nada e ele tá zerado, sendo que não é assim que funciona. E aí o cérebro nessas situações, ele funciona na postura defensiva. Ele não vai estar mais querendo ganhar, ele simplesmente não quer perder. Ele passa a enxergar o ambiente econômico como um jogo de soma zero, onde para alguém ganhar, ele necessariamente precisa perder. E essa visão defensiva acaba gerando um estresse muito ruim, que acaba destruindo a criatividade, impede a pessoa de assumir alguns riscos melhores, mais calculados em investimentos, por exemplo, que poderia ajudar ela no fim das contas. Outro conceito muito importante, esse aqui de verdade eu achei ele extremamente legal, são os scripts do dinheiro, tá? Ele basicamente não saiu do nada, ele foi na verdade pensado por um psicólogo, que é esse cara aqui, Dr. Brand Collins. Esse cara ele é especialista em psicologia financeira, planejamento financeiro, finanças comportamentais. Esse cara escreveu vários livros aqui, ó. A gente tem A Mente Acima do Dinheiro, tem vários outros. A Psicologia do Planejamento Financeiro. É um cara referência, tá? Basicamente o que ele traz são crenças gravadas na nossa mente durante anos e anos, principalmente no momento da nossa infância. E aí a gente aprende isso vendo como os nossos pais lidavam com o dinheiro. Então
esse pensamento, essas crenças ficam ali rodando em segundo plano na nossa mente, foram construídas na nossa infância. Às vezes elas estão ali, a gente não sabe que elas estão operando, mas estão afetando a nossa capacidade de decisão no dia a dia. Ele identificou basicamente 4 que eu vou estar apresentando aqui para você. Inclusive é bom para você identificar qual dessas você tem. Você pode ter mais de uma, você pode ter todas, mas você vai perceber que uma delas acaba se sobressaindo. A primeira é a adoração ao dinheiro. Então a pessoa ela acredita que todas as suas frustrações, todos os seus problemas, eles seriam resolvidos se essa pessoa ganhasse mais. Então ela busca o quê? Trabalhar mais, só que infelizmente muitas vezes ela acaba gastando na mesma medida e ela fica insatisfeita, acaba se endividando, beleza, uma delícia isso aqui. O segundo que a gente pode dizer é a evitação ao dinheiro. Então é aquele perfil que associa o dinheiro à corrupção ou à culpa, que sabota as próprias oportunidades de promoção. Isso aqui pode parecer loucura, mas a pessoa pensa, pô, eu vou estar trabalhando mais, eu vou estar recebendo mais dinheiro, mas talvez eu não mereça, talvez eu não quero isso pra minha vida. Ou pode ser também aquele perfil que acaba se livrando muito rapidamente do dinheiro, ou comprando coisas desnecessárias, porque o cérebro dela acaba rejeitando esse acúmulo de riqueza. O terceiro é o status da riqueza, o status do dinheiro. É onde a autoestima da pessoa está diretamente ligada ali ao patrimônio que ela consegue enxergar. É o perfil que, inclusive, mais destrói a classe média. Presta muita atenção nisso, porque são pessoas que geralmente têm passivos muito caros e esconde dívidas apenas para fingir um estilo de vida de uma pessoa mais rica. Então, ela quer mostrar para os outros o que ela tem, ela quer mostrar que ela é mais, que ela tem poder aquisitivo e se endivida. Conheço diversas pessoas que são assim, infelizmente. E o quarto, mas não menos importante, que a gente pode dizer, é a vigilância do dinheiro. Eu confesso que eu já fui esse cara por bastante tempo, tá? É aquele poupador obsessivo, aquela pessoa que guarda dinheiro, mas que vive em um sofrimento, numa ansiedade, ela se sente muito mal quando ela gasta, porque ela tem aquele medo de que vai faltar, de que ela vai entrar numa escassez horrível, só que isso impede dela desfrutar o que ela conseguiu construir. Entender esses 4 perfis aqui são muito importantes, mas mais importante que isso é você ter um planejamento financeiro completo e profundo da sua vida financeira, entender com mais profundidade o seu perfil financeiro comportamental, saber como que você vai investir nos melhores ativos, você ter um caminho claro que vai facilitar ali a realização dos seus sonhos e objetivos, proteger o seu patrimônio, ter um orçamento bem direcionado e muito, muito mais. Eu sou planejador financeiro, caso você não saiba, eu amo o que eu faço, já ajudei diversas famílias e pessoas a transformarem a relação delas com o dinheiro e se você quiser saber como funciona, é só preencher o formulário que tem aqui embaixo. Para muitos investidores brasileiros, inclusive aqueles que viveram na época de 90, esses scripts ganham uma camada ainda mais complexa porque eles viveram na época de hiperinflação. Então, o que aconteceu? O Collor, ele decretou um plano econômico que ia confiscar o dinheiro das pessoas, por volta ali de 80% de todo o valor que estava nas poupanças, que estavam em ativos financeiros com liquidez. Mas olha só, uma coisa interessante que pouca gente sabe é que as ações não foram afetadas, mas tem muita gente que ainda tem medo justamente por achar que vai acontecer alguma coisa, enfim. Esse trauma, ele literalmente moldou o comportamento defensivo dessas pessoas, focando numa liquidez absoluta, completamente paranoica, muitas vezes. Então essas pessoas querem muita segurança e elas querem ver ali um número na conta estável. O problema é que no cenário econômico que a gente vive hoje, a gente tá vendo ali a bolsa subindo cada vez mais, vários outros ativos de renda variável muito interessantes, essas pessoas podem estar perdendo uma grande oportunidade. Isso sim virou um problema. Inclusive os dados recentes ali da pesquisa do raio-x da Ambima, é uma pesquisa que eles fazem com algumas pessoas, revela isso. Então quando a gente vê e entende que, embora o número de brasileiros que poupam tenham subido 33%, a maioria ainda coloca e deixa o dinheiro deles na poupança. Isso, 33% ainda deixa na poupança. A pessoa prefere a tranquilidade psicológica de ver o dinheiro na poupança do que migrar para ativos melhores. Se você quer quebrar esse tipo de comportamento, não estou falando aqui necessariamente investindo na poupança, mas também pegando os scripts do dinheiro, que são involuntários na maioria das vezes, você não deve depender da sua força de vontade, porque ela é limitada e também cansativa. E para a gente conseguir contornar isso, a economia comportamental criou ferramentas fantásticas. A primeira delas, que eu queria destacar, é a
Poupe mais amanhã. Isso aqui é para pessoas que têm uma extrema dificuldade de guardar dinheiro, tá? Eu achei ela muito interessante, é uma boa técnica, porque ela foca em quê? A você destinar uma parcela dos seus futuros aumentos salariais para os seus investimentos. É como um acréscimo ali de aporte que ocorre junto com o seu aumento de renda. E aí seu padrão de vida atual ele nunca vai cair, eliminando essa resistência do seu cérebro e também multiplicando o seu patrimônio no longo prazo. Ou seja, você ganha hoje R$3.000, aí você ganha um aumento de R$500, você continua vivendo com 3, esse excedente de 500 você começa a aportar, depois você está ganhando 4, depois 5, e aí você vai fazendo esse aumento ali do seu padrão de vida de uma forma bem leve e devagar, mas sempre tendo em vista os valores de aporte que você faz por mês. A segunda ferramenta é a auditoria financeira. Então, se você tem dinheiro na poupança, mas você também tem uma dívida no cartão de crédito ou um financiamento, você junta todas essas contas e coloca em um lugar só. Você vai fazer uma auditoria da tua vida financeira. Você vai olhar para esses números de uma forma integrada e geral para quebrar essa barreira psicológica de fingir que nada tá acontecendo. Eu atendo clientes, já atendi, na verdade, clientes que tinham isso, que eles não queriam nem olhar para os números porque eles tinham medo. Só que você tá aqui forçando o seu cérebro a primeiro lidar com o problema, a ver ele visualmente e depois, de novo, se você tem dinheiro, a usar ele para quitar tudo. Porque os juros que você recebe dos seus investimentos é muito menor do que os juros do financiamento em 99% das vezes. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a fricção voluntária. Os bancos digitais, as fintechs, facilitaram muito o acesso ao crédito e a maioria dos brasileiros, eles saltaram de 2 para mais de 5 contas bancárias. Só que essa facilidade, ela removeu as barreiras físicas ali do consumo e também estimulou o viés do presente. Caso você não saiba, é quando a gente dá um valor maior para as coisas do presente do que para as coisas futuras. Então é como se não houvesse o amanhã. Essa mentalidade. Então eu conheço muitas pessoas que deixam lá o cartão na Amazon, no Mercado Livre, ela clica e ele já compra, né? Ou compra na hora. Então, você desvincular esses cartões que já estão prontos ali vai dificultar o processo e vai facilitar muito a evitar com que você faça esse consumo desenfreado. Se esses conceitos eles expandiram sua visão sobre o dinheiro hoje, não esquece de conferir a aplicação aqui embaixo e também acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai ter também. Fechou? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!